A paz do Senhor Jesus a todos os alunos aí da Escola Teologia Maranata. Estamos aqui na matéria Eclesiologia, a doutrina da igreja. Amém? Estudamos aí na aula passada sobre bibliologia, não é? Hoje nós estamos aprendendo sobre a igreja. A terceira aula agora, a igreja e Israel. A primeira aula nós falamos sobre a natureza da igreja. A segunda aula nós aprendemos a origem da igreja. E nessa terceira aula nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja e Israel, não é? O que que a igreja tem a ver com Israel? O que que Israel tem a ver com a igreja? Amém? Meu irmão, entre os protestantes evangélicos há diferentes perspectivas sobre a questão do relacionamento entre Israel e a igreja. Uma perspectiva é a dispensacionalista. De acordo com ele, Deus tem dois planos distintos para dois grupos diferentes de pessoas que redimiu. Por um lado, os propósitos e as promessas para Israel, suas bênçãos terrenas, e também, meus irmãos, além das suas bênçãos terrenas, serão cumpridas nesta terra. Em algum tempo no futuro, por outro lado, os propósitos e as promessas para a igreja são bênçãos celestiais, e essas promessas serão cumpridas no céu. Grande parte do dispensacionalista crê que as profecias do Antigo Testamento concernente a Israel ainda serão cumpridas no milênio pelo povo étnico judeus que crerá em Cristo e que viverá na terra de Israel como nação modelo para o qual todas as nações olhariam e com a qual todas aprenderiam. Portanto, eles não diriam que a igreja é o novo Israel, ou que todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Israel serão cumpridas na igreja, pois essa profecia ainda será cumprida no Israel étnico. Amém? Tanto teólogo protestante como católicos que estão fora do século, fora do ciclo dispensacionalista, têm dito que a igreja inclui tanto crentes do Antigo Testamento como do Novo Testamento em uma igreja ou um corpo de Cristo. Devemos, meus irmãos, observar primeiro os muitos versículos no Novo Testamento que entendem que a igreja seja o novo Israel ou o novo povo de Deus. O fato de que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, em Efésios 5:25, sugere isso. Ela era total da igreja, não é? Ela era atual da igreja, não é? Que tem trazido a salvação a muitos milhões de cristãos. Esta era atual da igreja que tem trazido a salvação a muitos milhões de cristãos, não é uma interpretação ou um parêntese nos planos de Deus, mas a continuação do seu plano expresso por todo o Antigo Testamento, chamado pessoas para si, não é? Paulo ele diz, não é judeus quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão aqui é meramente externo e física. Não judeu é quem o interiormente, circuncisão operada no coração pelo Espírito e não pela lei, escrita Romanos 2:28-29. Paulo ele reconhece que, embora haja um sentido natural ou literal no qual os que descenderam fisicamente de Abraão são chamados judeus, há também um sentido mais
profundo ou espiritual no qual o judeu verdadeiro é aquele que é interiormente um crente e cujo coração foi purificado por Deus. Abraão não deve somente ser considerado pai do povo judeu em sentido físico. Ele também, no sentido mais profundo, é mais verdadeiro, o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados. Romanos 4, 11 e 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, não é? Portanto, Paulo pode dizer, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Isto, e não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, e que são considerados descendência de Abraão. Romanos 9, 6, 8. Paulo aqui sugere que os verdadeiros filhos de Abraão, Israel, no sentido mais verdadeiro, não é a nação de Israel por ascendência física de Abraão, mas os que crerem em Cristo Jesus. Essa é Israel. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele descende de Israel. Com essa consciência ampla do plano de fundo do Antigo Testamento para a igreja do Novo Testamento, Paulo pode ainda dizer que os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e participante da promessa em Cristo Jesus. Efésios 3:6. Grunden comenta sobre as declarações de Paulo. Apesar a passagem toda fala fortemente da unidade de crentes judeus e gentios no corpo de Cristo. E não há indicação alguma de qualquer plano distinto para a salvação do povo judeu. Independentemente do corpo de Cristo, a igreja incorpora em si mesma todo o verdadeiro povo de Deus. E quase todos os títulos usados para o povo de Deus no Antigo Testamento são em um lugar ou outros aplicados à igreja. No Novo Testamento, esses textos, juntamente com muitos outros, nos dão a segurança de que a igreja se tornou agora o verdadeiro Israel de Deus e vai receber todas as bênçãos prometidas a Israel no Antigo Testamento. Amém? Agora vamos entender um pouquinho sobre o propósito da igreja. Qual o propósito da igreja, né? Vamos entender um pouquinho sobre o propósito da igreja. Meu irmão, o propósito do Senhor não era que a igreja apenas existisse como finalidade em si mesma. Para se tornar, por exemplo, simplesmente mais uma unidade social formada por membros de mentalidades semelhantes. Pelo contrário, a igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Cristo entregou-se em favor da igreja a fim de que ela pudesse cumprir o plano e propósito de Deus. Amém? A igreja, meus irmãos, deve espalhar o compromisso interno de cada indivíduo para aceitar a sua participação e integração no povo de Deus. E este compromisso é uma questão da aplicação do reino na vida do indivíduo. A igreja é, por consequência, o agrupamento ou reunião dos membros ou cidadãos do reino. A igreja não é o reino, mas ela é criatura ou veículo para a extensão do reino de Deus. O reinar de Deus na vida humana
cria a comunidade pertencente ao reino, a qual chamamos de igreja. Pela saúde espiritual, a igreja deve equilibrar com cuidado suas funções principais: evangelizações, edificações, adorações, preocupação social. Adoração. A igreja também é chamada a ser uma comunidade que adora a adoração genuína, caracterizada quando a igreja centraliza a sua atenção no Senhor e não em si mesma. Quando Deus é adorado exclusivamente, os crentes que assim o adoram são invariavelmente abençoados e espiritualmente fortalecidos. A adoração não precisa ser limitada somente aos cultos regulares do cronograma da igreja. Na realidade, meus irmãos, todos os aspectos da nossa vida cristã devem caracterizar-se pelo desejo de exaltar e glorificar ao Senhor. Parece ser essa a razão de Paulo dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Deus nos destinou, meus irmãos, em Cristo, né? E nos separou a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Da sua glória. A responsabilidade social. Qual a responsabilidade social da igreja? A igreja, meu irmão, é também chamada a ser uma comunidade com solicitude e responsabilidade social. O descuido com as necessidades sociais representa o abandono de um vasto número de admoestações bíblicas dirigidas ao povo de Deus, no sentido de serem cumpridas. Essas obrigações do ministério de Jesus caracterizava-se pela compaixão amorosa, não é, a todos os sofredores e indigentes deste mundo. Mateus 25, 31, 46, Lucas 10, 25 ao 37. Idêntica solicitude e demonstrada tanto no escrito profético do Antigo Testamento, Isaías 1, 15, 17, Malaquias 6, 8, quanto nas epístolas neotestamentárias, Tiago 1, 27, 1 João 3, 17 ao 18, expressa o amor de Cristo de modo tangível. Pode ser um meio vital de a igreja cumprir a missão que lhe foi confiada por Deus. Jesus ensinava em Mateus 25, 31 ao 46 que o sinal pelo qual o verdadeiro crente pode ser distinguido dos que fazem confissão vazia são os atos de amor feitos em nome de Jesus. Segundo seu exemplo, Tiago é especialmente vigoroso ao salientar o cristianismo prático. Considere, por exemplo, sua definição de religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e é assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a verdadeira religião para Tiago 1, 27 é cuidar dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Existe, meus irmãos, a responsabilidade de praticar atos de amor, não é? E compaixão cristã, tanto para crentes como para descrentes, não é? É claro que Jesus se importava com os problemas dos necessitados e dos sofredores. Ele curou os doentes e por vezes até ressuscitou mortos. Se a igreja for dar continuidade ao ministério dele, estará engajada em alguma forma de ministério
de ministério aos necessitados e sofredores que Jesus esperava isso dos crentes evidenciar-se na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25, 37. A igreja deve mostrar interesse e atuar sempre que vê necessidades, sofrimentos ou erros. Amém? A igreja ela precisa se empenhar mais para a necessidade do povo, para o sofrimento do ser humano. Desculpa, meus irmãos. Edificação. Vamos entender aqui um pouco sobre a edificação. Meus irmãos, repetidas vezes nas escrituras, os crentes são admoestados a edificar uns aos outros, para assim formarem uma comunidade idônea. Efésios 4, 12, 16. A edificação pode ser levada a efeito por muitos meios práticos. Por exemplo, ensinar e instruir os outros nos caminhos de Deus. Certamente, enriquece a família da fé. Mateus 28, 20, Efésios 4, 11 ao 12. Admoestar a correção espiritual numa atitude de amor é essencial na ajuda ao irmão desviado, a fim de que permaneça no caminho da fé. Efésios 4, 15, Gálatas 1, 6. Compartilhar com os necessitados, 2 Coríntios 9, levar os fardos uns dos outros, Gálatas 6, 2, e fornecer oportunidades para convívio e interação social. Cristãos sadios são meios relevantes de edificar o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, em que Paulo associa os dons espirituais à edificação, todos os vários membros da igreja receberam dons. Esses dons não são para santificação pessoal, mas para a edificação do corpo, não é? Como um todo. Note que edificação é um trabalho mútuo realizado por todos os membros do corpo. Não é apenas o ministro ou o pastor que deve edificar os outros membros. O Espírito Santo, em sua sabedoria, tem dado exatamente o que é necessário, de modo que o corpo como um só todo possa ser divinamente edificado e capacitado. É claramente contrário ao perdão a padrão do Novo Testamento. Pensar que o nosso único objetivo com as pessoas é trazê-lo à fé salvadora inicial. Nosso alvo como igreja deve ser apresentar perante Deus todo cristão perfeito em Cristo. Gálatas 1, 28. Evangelizar. O tópico que se destaca nos dois relatos sobre as últimas palavras de Jesus aos discípulos é a evangelização. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Essa obra evangelística de declarar o evangelho é o ministério primário que a igreja tem para com o mundo. Todavia, um ministério de misericórdia, ele deve vir acompanhando o ministério de evangelização. Um ministério que inclui a preocupação com os pobres e necessitados em nome do Senhor. Esse foi o último assunto que Jesus tratou, não é, com os seus discípulos. Parece que ele via a evangelização como a própria razão da existência dele. Atos 1:8. Se os discípulos, meus irmãos, realmente amassem o Senhor, cumpririam-se esse chamado para a evangelização. Não se tratava de uma questão opcional, não é? Consequente, receberiam poder, portanto, eles tinham a autoridade, eles tinham o poder e também a capacidade para a tarefa.
mas receberam a garantia de que não estariam sendo enviados sozinhos, embora corporalmente Jesus tivesse sido tirado, estaria espiritualmente com eles até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Amém? A missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Meu irmão, mais do que deixar uma igreja, Jesus deixou uma tarefa a ser cumprida por seus discípulos. E esta missão gera estruturas para que ela possa ser levada adiante. Missões têm a ver com os meios usados para levar adiante a missão externa da igreja entre todos os povos. A missão da igreja inclui também aspecto do amadurecimento e discipulado do indivíduo e da igreja local como um corpo. Os crentes atuais não devem esquecer que, embora sejam eles o instrumento da proclamação do Evangelho, não deixa de ser o Senhor da colheita, quem produz o crescimento, quem produz o incremento. Os crentes não têm de prestar conta do seu sucesso segundo os padrões do mundo, mas da sua dedicação e fidelidade no serviço. A parte central das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos antes da sua ascensão foi a ordem, não uma sugestão, não é? Foi uma ordem, não uma sugestão, de evangelizar o mundo e fazer novos discípulos. Mateus 28, 19, Atos 1, 8. Cristo ele deu uma ordem, não foi uma sugestão. Cristo não abandonou aqueles evangelistas à sua própria capacidade ou técnica. Ele os comissionou a ir com a sua autoridade. Mateus 28, 18. E no poder do Espírito Santo. Atos 1, 8. O Espírito levaria a efeito a convicção do pecado. João 16, 8, 11. Os discípulos deveriam proclamar o Evangelho. A tarefa da evangelização ainda faz parte imperativa da missão da igreja. A igreja é chamada a ser uma comunidade evangelizadora. Este mandamento não tem restrição nem fronteira geográfica, racial ou social. Amém? Essa foi a nossa quarta aula, a Igreja Israel. Amém? Essa foi a nossa terceira aula, né? A Igreja Israel. Na nossa quarta aula nós vamos saber sobre a pureza da igreja. Amém? Nossa quarta aula, a pureza da igreja. Deus abençoe a sua vida. Amém? Estude, pesquise, medite nos textos, anote aquilo que você não está entendendo, manda para nós aqui que a gente conversa um pouquinho, tá bom? Se pronuncia aí no grupo. Amém? Manda alguma coisa no grupo aí. Chama mais pessoas para participar desse estudo, amém? Estudo sobre a igreja, eclesia, tá bom? Na quarta aula, a pureza da igreja. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau.